Pessoal do Torcida Tricolor, estamos começando mais um tradicional vídeo de jogo. Hoje o São Paulo acabou vindo ao Morumbi e foi derrotado pelo Palmeiras pelo placar de 1-0. Se contra o Corinthians a gente teve um gol logo no começo que condicionou a partida, hoje acabou acontecendo o gol do outro lado, um gol também bastante cedo. O São Paulo teve muita dificuldade nos 10 minutos iniciais e acabou levando o gol, precisou correr atrás contra um time que tem muito contra-ataque, que tem muito elenco. Esse é o vídeo de jogo, de uma partida que, apesar desse resultado, apesar do jogo do São Paulo, do resultado mesmo, o São Paulo, no segundo tempo principalmente, conseguiu brigar de igual para igual com o Palmeiras, teve ali alguns problemas que preocupam, por exemplo, Gabriel Sara saiu mancando do jogo, o Diego sentiu também, e são desfalques, coisas que podiam acontecer. A gente tinha comentado já, né, Gabriel, que o Sara era o jogador que mais tinha atuado no São Paulo, que menos tinha tido rodagem, menos tinha tido descanso, e aí vem o preço, né? Quer dizer, a gente não sabe exatamente se é uma lesão muito séria, mas o São Paulo agora vai ter aí um tempo, depende ainda de um outro resultado daquele jogo da Ferroviária com o Santos que foi adiado, não conseguiu os 3 pontos que garantiriam a classificação, ao contrário do Palmeiras, mas apesar disso, parece que a torcida comprou aí o jogo de São Paulo. Qual foi a sua impressão, você que estava na arquibancada? Só primeiro falando do Sara, ele teve uma torção, aparentemente, isso não teve a ver com os minutos jogados, saiu de muleta do estádio, inclusive. Sim, ele ficou sentindo dor ali no banco e tal, mas assim, é um jogador que vinha jogando bastante, sim, foi um incidente. Já o Diego, não sei exatamente o que foi que aconteceu. O Diego parece que ele saiu com tontura, ele tomou aquela bolada na cara, né, então sim, parece que ele ficou... Menos mal. E se não foi parte muscular, já tá ótimo. Já é alguma coisa. Essa rodagem que o São Paulo fez já ajuda bastante. Poderia ter feito mais, principalmente nos 6 primeiros jogos, mas já está ajudando bastante. Espero que faça agora. Principalmente que o Patrick entrou num jogo aí muito lento, vinha de contusão, mas enfim. Agora a gente vai ver. E assim, em relação ao jogo, a gente tem que entender, de novo, que São Paulo que a gente vai defender. Porque assim, em termos de entrega, em termos táticos, é um time que tem um caminho a ser seguido. Hoje pagou o preço de uma falha individual do zagueiro, pagou o preço por uma pressão, uma estratégia errada no começo do jogo. A escalação ela é boa. Agora, você não vai pressionar o Palmeiras do jeito que o São Paulo fez. Era a coisa mais fácil do mundo você sair e tirar do São Paulo 2, 3, 4 jogadores da marcação, ou dar tempo para que o Palmeiras, que o jogador do Palmeiras recebesse a bola, levantasse a cabeça, olhasse, alguém se movimentasse para receber a bola, que foi exatamente o que aconteceu o gol. Uma inversão de bola praticamente rasteira ali à meia altura, não foi uma baita inversão de bola, uma belíssima enfiada de bola que o Pablo Maia teve para o Marquinhos no segundo tempo. Não foi algo assim, era uma bola simples, fácil, em que o São Paulo pressionava ali com 3, 4 jogadores, tentava encaixotar um setor do Palmeiras, só que no campo de defesa, você invertia a bola, todo mundo tinha que balançar tudo para o outro lado, sair todo mundo correndo para o outro lado, só que enquanto isso o jogador já dominou a bola, já levantou a cabeça, um jogador já passou no fundo para receber, o Rony já se movimentou para receber o cruzamento, e o São Paulo, que começa bem contra o Corinthians, acaba pagando um pouco do preço, ou provando um pouco do próprio veneno. A diferença é que quando você sai atrás do Palmeiras, que agora jogou 9 jogos do Campeonato Paulista, tomou um gol, fica muito difícil. E fica mais difícil quando no primeiro tempo você tem pouca movimentação, também muito mérito do Palmeiras, que ganhou completamente o meio de campo, mordeu, não deixou, por exemplo, o Nestor, que era o jogador mais criativo, ter a liberdade que os jogadores do Palmeiras tiveram até o primeiro gol. Dominar, girar, levantar a cabeça, ter espaço, isso não acontecia. O Nestor vinha buscar a bola no meio de campo, o Danilo estava colado nele, o Zé Rafael vinha colado nele, não tinha esse espaço todo para o jogador do São Paulo pensar, para o Sara pensar, para pro Éder se desmarcar. O Caleri tinha que ganhar os duelos individuais com o Murilo e sair da área para receber, para conseguir gerar algum jogo, para conseguir tentar fazer um cruzamento para a área, para conseguir arrumar um escanteio, para vir aqui na lateral e brigar pela bola, porque o resto era um jogo que estava muito difícil com o mérito do Palmeiras. Agora, quando você tem, a partir dos 15 minutos do primeiro tempo, tem um lateral para o São Paulo, o mesmo lateral que o São Paulo bateu curto contra o Corinthians e foi fazer o gol, e foi tentar jogar, e você começa a jogar aleatoriamente para dentro da área, aí não. Aí não dá. Aí você tem esse tempo todo para você enfrentar um Palmeiras, você enfrentar Gustavo Gomes, você enfrentar esses jogadores na área, Danilo, uma boa marcação na entrada da área, você pega a bola, manda o Diego ir para a área e fica jogando bola para o Diego, aí não faz o menor sentido. O São Paulo perdeu muito tempo no primeiro tempo
tentando uma coisa que não ia dar. Rifando bola ao acaso, vendo se o Diego desvia, a bola bate na mão de alguém, vendo se desvia, alguém erra uma marcação que seria muito básica e alguém aparece para entrar, vai empurrar a bola para dentro do gol, muito pouco. Isso é um recurso que você usa, talvez ele tá com um a menos, 40 e pouco do segundo tempo, aí tudo bem, você joga lá, tenta povoar mais a área, isso tudo só pode tentar fazer com 3 jogadores. Não fazia o menor sentido. Então o São Paulo foi muito mal nesse ponto no primeiro tempo, faltou movimentação, faltou aproximação que teve no segundo tempo. E aí por isso que eu falo qual o São Paulo que a gente pode esperar. O do segundo tempo melhora, e não só melhora porque as trocas do Rogério fizeram sentido, mas e alguns jogadores em termos de recuperação de bola, caso de Nestor e Pablo Maia, foram muito importantes para o São Paulo se manter pressionando e evitar que o Palmeiras tivesse os contra-ataques. Mas importantes não teve quase nada para cá. Mas importantes para o São Paulo passar a ter apoio pelos lados do campo. Você vai enfrentar a defesa fechada, o Palmeiras fechou a área, ali a entrada da área, então você não conseguia chutar de fora, ou você não conseguia ficar rifando na área porque não fazia o menor sentido em vários motivos. Você não tem um jogador que vai te dar o drible, você não tem um cara que vai pegar, vai para cima. O próprio Marquinhos não oferece esse tipo de, não oferece tanto esse tipo de situação. E você não teve, principalmente, essa bola que chegava ou aqui no Reinaldo, e o Reinaldo tentava procurar o Marquinhos do outro lado, ou o Rafinha tentava inverter aqui para o Reinaldo. O São Paulo não teve isso. Então o São Paulo apostava mais num jogo externo, que é óbvio, o meio está completamente congestionado. Sim. E aí no segundo tempo, quando você passa a ter mais aproximações, mais opções de passe, mais infiltrações, depois entra o Luciano passa a sair mais da área que o Éder, e aí ele sai da área, gera um espaço para alguém se infiltrar e acompanhar esse espaço. Teve até uma boa bola do Rafinha para o Nestor se infiltrar na área. No segundo tempo começa com Sara, Reinaldo e Nestor fazendo boas conexões pela esquerda, depois entra o Marquinhos, Nestor e Rafinha pela direita. Até a expulsão do Rafinha, né? Mas a gente teve um chute do Marquinhos que até uma coisa que eu falei, né? Eu comentei com você o lance do gol, porque eu acabei vendo pela TV antes de você, e eu comentei no intervalo, falei, Gabriel, a bola bateu na trave, bate nas costas do Volpi, entra, né? Lá bate no travessão, bate na trave, e era assim, o goleiro do Palmeiras, que é excelente, nem chegou na bola, não tinha o que fazer. E eu falo, se o cara tem espaço, o cara vai chutar. E havia condição ali, foi muito azar. O chute, aliás, muito parecido com o primeiro gol que o São Paulo toma no campeonato, né? O gol do Guarani. É bem parecido, inclusive a bola que faz esse arco por cima encobre o goleiro. Não tem condição. O goleiro pode ser muito bom. E eu duvido que o Everton tivesse em cima da linha. Eu não reparei, mas eu duvido que ele tivesse com os 2 pezinhos ali em cima da linha quando o Marquinhos armou o chute. Cara, teve o segundo gol que o São Paulo toma, que foi impedido. Muita gente falou, não, olha, o Volpi estava mal posicionado. Cara, a gente, de novo, a gente foi uma segunda falha da Arboleda na saída ali. E aí uma outra pessoa falou, a Arboleda falha tudo clássico. Eu falei, não, gente, também não vamos para esse lado, não vamos com generalizações. Tem jogo que a Arboleda foi mal, tem jogo que a Arboleda vai bem e na média ele vai mais bem do que mal. E o Volpi acaba sendo crucificado hoje, não teve nada o Volpi. Mas muita gente, obviamente, que pegou raiva, pegou ranço do goleiro, não tem. O Jandrei deve voltar na próxima partida, tem que ser testado, na próxima não sei. Na próxima não sei, porque é o que eu falei. Agora seria. Sabe o que seria legal? O jogo de Mirassol? Até botar um goleiro da base para jogar, o Thiago Couto. Dá um descanso para a galera e tal. Mas pode ser que o Volpi jogue na condição de reserva contra o Mirassol, pode ser possível. Ou que o Jandrei volte para pegar ritmo. O goleiro sente menos o desgaste. É uma questão para o Rogério. Mas para mim, o Jandrei deve ser o titular e precisa ser testado em jogo grande e tem que ser no Paulista. Para a gente ver se ele tem condição. Agora não tem mais, agora só se chegar nas fases finais. Então, sim, mas eu estou presumindo que chegue, que São Paulo ainda vai enfrentar pelo menos desafios para a gente poder ver um pouco de Jandrei, e até lá vai ser, né? O Volpi aí oferecer o que ele poderia. Em relação ao jogo, o segundo tempo de São Paulo realmente agradou, e aí essa coisa que eu ia perguntar para você que estava ali, pelo menos foi a impressão que eu tive aqui da imprensa, que mesmo a derrota, a torcida parece ter comprado esse espírito do São Paulo de entrega. Você teve essa impressão, principalmente no segundo tempo? No fim do jogo, sim. No fim do jogo é difícil você terminar um clássico, são circunstâncias muito específicas em que você sai derrotado e o time aplaudido. Isso foi muito bom. Mas que durante o jogo, assim como o Volpi é marcado por alguns, você tem alguns jogadores que são marcados. O São Paulo jogou, o Rogério, né, perde o seu primeiro clássico nesse retorno ao São Paulo, ele tinha conseguido 4 vitórias, ele ganhou do Santos esse ano, ele ganhou do Corinthians esse ano, ele ganhou do Corinthians ano passado, ele ganhou do Palmeiras ano passado. Sim. Nesses 4 jogos o Igor Gomes foi titular.
Hoje o São Paulo não ganhou porque o Igor Gomes estava jogando. Sim. Então, assim, aliás, eu acho no mínimo esquisita esse tipo de... Foi o Rafinha, né? Se não me engano, que quando a torcida vaiou o Igor Gomes, ele se manifestou contrário à torcida. Né? Foi algum recorte que eu não vou lembrar agora, eu devia ter guardado o tweet, inclusive ele dá um soco assim, no ar, meio que protestando, porque é isso, tem alguns jogadores... Porque o Igor Gomes, com a bola nos pés, ele errou alguns passes enfiadas que deixaram o torcedor irritado. Né? Assim, teve uma bola, uma tentativa de inversão, bola assim que parecia o time Reinaldo também pesadíssimo. Então, também tem isso, mas foi mais erro do Igor Gomes nesse lance que eu estou descrevendo, mas sim, foi uma bola que o Reinaldo não foi, do que do Reinaldo. E obviamente, de novo, o jogador que também está jogando algumas partidas, e a gente tem que lembrar, o adversário que o São Paulo enfrentou hoje, com alguns desfalques, um jogador voltando, né, é um time que concorre aí, né, é um dos aspirantes ao título da América. É um time que tem um técnico que é muito bom, que tem um trabalho já consolidado, que já tem títulos. Eu escrevi um texto para falar essas obviedades, porque são coisas óbvias. É óbvio também que a torcida estava empolgada com esse retrospecto que você citou do Rogério. Lógico, a gente estava nessa empolgação, mas foi uma coisa que eu tuitei agora há pouco, enquanto você estava fazendo a live para o UOL. Eu falei, eu coloquei lá, cara, do que eu estou vendo agora é uma amostragem muito baixa. Mas assim, o que eu espero da temporada de São Paulo, não haverá favoritismo para o São Paulo, foi o que eu coloquei lá no tweet, mas não vai faltar luta. Se a gente tiver um pouco de sorte, muita fé, é possível que a gente colhe alguns bons frutos. Agora, o que é colher esses bons frutos? É entender quem é esse São Paulo, é entender no cenário nacional o que é o São Paulo perante os adversários que tem hoje. Eu não estou falando assim, o São Paulo vai brigar por títulos ser na condição de favorito. São Paulo tem condição de beliscar alguma coisa? Tem. Num torneio mata-mata é possível? Vai precisar de um pouco de sorte? Sim. Pode enfrentar um time como o Palmeiras, super qualificado, com desfalques de igual para igual, como foi o segundo tempo? Pode. Mas vai ter muita dificuldade mesmo, porque tem limitações inclusive de peças para o esquema que o Rogério Ceni precisa. Esse jogador rápido que ele quer, hoje dava para perceber... Mais do que o rápido, o drible, né? Um cara que vai para quebra ali, um cara que faz uma coisa diferente. E assim, parece óbvio, jogador, driblador, todo técnico vai querer, todo técnico vai precisar, tem um pouco de verdade nisso, mas o esquema do Rogério, você consegue perceber isso com mais nitidez. Há uma necessidade ali. Agora, há também muita disciplina tática dos jogadores, né? Em momentos que o Rogério estava ali tentando orientar, parece que os jogadores compraram isso. Não compraram. Hoje, assim, hoje o jogo contra o Corinthians, em termos... do Corinthians não, contra o Palmeiras. Não, o jogo de hoje e do jogo contra o Corinthians, em termos de entrega, eles são iguais. Sim. Os jogadores correram a mesma coisa. A diferença, assim, como eu falei, você começa errando uma estratégia, o jogador não ficou sozinho porque o cara, não vou marcar, ficou sozinho porque o São Paulo queria fazer uma pressão que não fazia o menor sentido. Sim. E a inversão de jogo era muito fácil. Sim. Aliás, tinha um pouco já isso no ano passado, no time do Rogério. A inversão de bola costuma assim, quebrar mais do que a média, esses times do Rogério. O São Paulo tenta levar a bola um pouquinho para o lado, faz uma pressão por ali, só que se essa bola escapar para o outro lado, o time acaba sentindo muito. E dessa vez a gente não fez o menor esforço para que a bola não fosse invertida. Era uma bola fácil. Como eu falei, a bola vai quase à minha altura. Aliás, eu me preocupei muito no segundo tempo, Gabriel, porque a gente sabe que o Palmeiras é um time de contra-ataques. Então, quando fez o gol, estava muito pronto ali. O São Paulo não podia ir para a trocação. Foi uma coisa que eu coloquei no texto hoje lá no site, no faladonana.com, da trocação com o Palmeiras é loucura. Mas, assim, houve momentos que o Arboleda ficou, principalmente no primeiro tempo, o Arboleda ficou meio que incumbido de fazer a armação. O Palmeiras forçou que o Arboleda ficou nessa condição e teve momentos que o São Paulo ficou completamente no campo de ataque. Era uma condição, era uma necessidade. Mas eu realmente me preocupei do adversário acertar um contra-ataque. Isso não aconteceu. Foi coisas até que você explicou as razões, mas foi meio temeroso, né? Era necessidade. Em determinado momento você não tinha mais muito para onde correr. E aí, a partir desse momento, você vai naturalmente correr alguns riscos a mais. Estava 1-0 contra, você estava jogando em casa, você precisava pressionar o adversário. Só que é o estilo de jogo que o Palmeiras gosta. O São Paulo teve mérito por conseguir recuperar rápido a bola
não deixar o que aconteceu no primeiro gol, em que o jogador pega a bola, olha, deixa o outro se movimentar. Se o São Paulo fizesse isso nessas circunstâncias, aí ia ter contra-ataque atrás de contra-ataque e você ia sofrer muito. Isso também passa bastante pela boa partida do Pablo Maia. O Nestor no primeiro tempo também vai muito bem defensivamente. Quando o São Paulo começou a rifar a bola, quando o São Paulo não tinha essa aproximação que a gente citou no segundo tempo, mérito do Nestor de tentar buscar esses espaços com mais liberdade. Então eu citei triangulações que o São Paulo fazia, eu citei triangulações pelo lado direito e pelo lado esquerdo. O Nestor apareceu nas duas, porque ele tinha essa liberdade, ele tinha essa capacidade de, o setor que está a bola, eu vou tentar chegar ali para ajudar, para fazer uma superioridade numérica, para dar opção de passe. Então o Nestor tem sido um destaque muito bom do São Paulo, desde que ele parou de jogar de primeiro volante. O Pablo Maia assumiu essa função e vem sendo muito importante, mas ele também, em algumas oportunidades, alguns lances que o São Paulo sofre em jogada de linha de fundo, ele fica sozinho. E aí, quando ele fica sozinho, a gente viu hoje um Palmeiras com o Danilo bloqueando o chute na entrada da área, com o Danilo recuperando no mínimo 3 bolas de cruzamentos para trás, em que o São Paulo tenta fazer chegar à linha de fundo, tocar para trás, o Danilo está ocupando por ali, ou uma rebatida da zaga que o Danilo está ali para pegar, enquanto o São Paulo tem essa deficiência de marcação na entrada da área. O São Paulo afunila muita gente, chega a bola ali na intermediária, onde saiu o cruzamento do Fagner para a bola na trave do Paulinho, onde saiu o cruzamento do Marcos Rocha para o gol de hoje do Rony, todo mundo vai correndo em cima do goleiro, o cara que fica um passinho para trás tem liberdade para chegar batendo, ou quando a zaga rebate, a entrada da área está oferecida para o adversário bater. Então, assim, são questões que o São Paulo precisa corrigir e entender que o caminho está no segundo tempo. Aproximação, movimentação, bom jogo pelos lados, boas tabelas, boas triangulações. Não é ficar jogando bola na área do lateral. Não é você pegar a bola chega aqui na linha de fundo pela direita e você cruza os braços e vai o Igor Gomes, o Léo, o Reinaldo, o Sara, ou qualquer um, quase que isoladamente, ou com no máximo só um jogador por ali contra 2, 3, fica encaixotado na marcação. O São Paulo hoje teve o tempo todo só um zagueiro que sabia sair um pouco mais para o jogo, começou sendo o Diego, enquanto esteve em campo, recebia essa bola, tentava ganhar bastante campo para o São Paulo, a bola próxima ao Volpe, chegava nele, o Rony fazia só essa primeira marcação do São Paulo, quando chegava nele ele vinha, ganhava bastante campo, no segundo tempo foi o Léo, ambos têm um pouco mais de capacidade para fazer essa função. O Rogério, quando percebeu o Diego, perdeu o Diego, ele teve que colocar o Léo ali, porque o São Paulo precisa desse zagueiro que sai. Ah, mas então o Léo tem uma boa saída como zagueiro? Sim, tem. Tem. O Léo tem uma boa saída como zagueiro. Ah, mas eu não gostei dele como lateral, então aí tanto faz. Não é cabe. Você gostou do Léo como lateral? Sim, é questão de característica. Você tem um lateral que constrói mais jogo, que é o Rafinha, e você tem um Léo que foi colocado para ser uma peça importante defensivamente. Defensivamente ele foi uma peça importante. O problema é que no campo de ataque ele é pior que o Reinaldo e o Wellington. E aí, às vezes ele chega na linha de fundo, faz um passo para trás que ele não levantou a cabeça, o cruzamento não sai tão bom. Então Mas a condução de bola... A condução de bola é ótima. Esse passe para você evoluir, para você quebrar essa linha, para que você quebre essa marcação do Palmeiras, essa primeira barreira, e o meia receba para dar continuidade à jogada, o Léo tem. O Miranda não tem, o Arboleda não tem, é por isso que o Rogério opta quase todas as vezes ou por Léo ou por Diego, pelo menos um dos dois. E eu sou sincero, eu gosto mais do Léo na zaga do que até na lateral. Eu também. Prefiro, eu acho um zagueiro que ainda tem muito a evoluir e, de novo, é um cara muito esforçado. Você falou do Nestor como destaque, tem algum outro destaque do São Paulo? Nestor e Pablo Maia, sobrando. Os dois. E no segundo tempo, Marquinhos foi o melhor dos que entraram, mas... Luciano, você acha que tinha condição de entrar? Patrick, para mim, não tinha, mas... Aí o Luciano é difícil perceber, tecnicamente não fez um grande jogo, mas só a característica do Luciano, em que você sai da área e você consegue abrir espaço para alguém se infiltrar, ela é importante. Entre o Éder e o Luciano, você teve o Éder hoje muito mais preso, como a gente citou, na área, muito mais próximo ali, tentando fazer uma companhia para o Caleri, só que essa bola não chegava. E aí, quando essa bola não chega, quando você tem um Luciano que vem buscar o jogo, tenta se movimentar para quebrar um pouco a marcação, o Palmeiras fechou um bloco no meio de campo, dominou o meio de campo. Você pega o Luciano,
sai da área, alguém se infiltra no espaço dele, você começa a ter essa movimentação, a tendência é que você consiga criar espaços para fazer um passe, fazer uma jogada. No fim do jogo, o São Paulo estava tendo espaço até pela entrada da área, não explorou. O Reinaldo e o Patrick tentavam buscar quase que exclusivamente a linha de fundo, mas dava para você tentar buscar o Luciano ou o Caleri mais pelo meio. E aí o zagueiro já fica um pouco mais temeroso de fazer a falta, você tem jogadores que podem chegar de frente para finalizar. Teve até uma bola que o Caleri, acho que vai servir o Pablo Maia, que também, quando serve o Pablo Maia, vem 200 jogadores do Palmeiras, não deixa o jogador chutar. Tem uma bola do Sara que ele tenta cortar, ele corta e o cara tinha 300 jogadores do Palmeiras. Aí uma última pergunta que eu ia fazer, que eu não fiz no jogo contra o Corinthians, porque a gente tenta deixar assim alguns pontos do jogo. No caso do Corinthians, a gente estava vendo a estreia do técnico, né? Então, o técnico tinha pouco contato ali. Até então, hoje era o oposto. O quanto foi mérito do Abel, o quanto foi mérito do elenco do Palmeiras em relação ao que o Rogério Ceni tinha e o quanto foi condicionamento do gol. Um pouco é condicionamento do gol, porque aí joga o Palmeiras para o cenário mais confortável que eles têm e joga o São Paulo para o cenário menos confortável que ele tem, que é construir o jogo. Isso de uma falha individual, quer dizer, o gol, não estou falando que não teve construção, mas tem muito a ver com uma... Tem muito a ver com a falha de virar. Tinha um jogador na área para marcar, esse jogador se antecipa muito facilmente ao Arboleda e finaliza para o gol. Também passa de novo, o jogador recebe a bola, tem tempo para dominar, olhar, tem até o gol do UOL, na câmera do UOL, mostra isso muito claramente. Quando a bola chega no Marcos Rocha, ele para, ajeita a bola, ele levanta a cabeça, o Rony está próximo ao Arboleda, daqui a pouco não está mais. Faz o movimento, os jogadores já estão entrosados, o Marcos Rocha sabe a hora de fazer o cruzamento. O segundo gol que não valeu também foi... O segundo gol também foi uma saída bem equivocada do Arboleda, que errou alguns passes, enfim, foi uma noite bem ruim do Arboleda. O São Paulo... Você se arriscaria a classificar algum jogador como o pior em campo? Assim, eu não gosto muito disso. Eu também não gosto, mas assim, você tem um gol, o jogo é 1-0, uma falha individual. Isso funciona bastante também. Entendeu? Assim como quando, a menos que tenha alguma coisa muito excepcional, quando o jogo é 1-0 e você não tem nenhum grande destaque, por exemplo, o Nestor foi muito bem contra o Corinthians, para mim foi o melhor do São Paulo, mas quando você não tem um zagueiro fazendo a partida fantástica, ou o goleiro fazendo grandes defesas, isso aqui geralmente vai sobrar para o cara que fez o gol. Hoje, como foi uma partida que acabou tendo essas limitações, o Palmeiras fez o gol e acabou ficando no jogo mais confortável para ele, o São Paulo no primeiro tempo teve muita dificuldade para conseguir construir. Já tem um jogador que falha, seria o segundo gol também com falha dele, passes errados, uma saída do Volpi com o pé, com o carrinho, era uma bola que foi nas costas dele no segundo tempo. Então foi uma noite muito ruim do Arboleda. Que não quer dizer nada, e de novo, tá? Eu não quero condicionar assim, então, jogo grande Arboleda, eu vi gente falando isso, eu não gosto muito de generalizações. O Arboleda já fez grandes jogos de contra times grandes, fez bons jogos. Eu não gosto muito de generalizações, mas falha como qualquer goleiro falha, como qualquer zagueiro falha, como o Diego falhou, mas o Diego não tem o mesmo lastro, não tem a mesma identificação ainda, mas penso que o começo do ano do Diego traz muita esperança para o São Paulo, principalmente nesse quesito. O melhor zagueiro do ano do São Paulo sobrando. Mas o principal problema do São Paulo hoje, principalmente no primeiro tempo, foi coletivo. Você não vai ter nenhum jogador do São Paulo que você vai entregar a bola para ele, vai cruzar os braços e vai esperar e vai falar, não, decide aí o jogo para mim. Não existe esse jogador no São Paulo. Sim. Então, você precisa ter mecanismos, um jogo coletivo muito forte, como existiu no segundo tempo. Por que no segundo tempo o Nestor aparece mais, o Reinaldo aparece mais, o Patrick, que não está em forma, consegue aparecer mais, o Marquinhos consegue aparecer mais do que aparecia em outros jogos? Óbvio, tem a sua qualidade individual, tem as decisões do jogador. Hoje o São Paulo pecou tecnicamente, mesmo o Nestor, que foi bem, pecou tecnicamente alguns lances, o Marquinhos pecou tecnicamente alguns lances, o Reinaldo e o Patrick pecaram tecnicamente alguns lances, Éder, Caleri. Sim, mas tô pegando jogadores que, assim, em teoria, se destacaram um pouco melhor. E esses jogadores que se destacaram um pouco melhor pecaram tecnicamente nesses lances, né? Então o Caleri acabou sendo assim, cruel com o Caleri, porque assim, no primeiro tempo ele ganhava muitas jogadas do Murilo, né? O São Paulo tentava atacar mais pela direita. Aí os duelos individuais ele ganhava do zagueiro do Palmeiras, ele conseguia fazer um cruzamento, conseguia arrumar um escanteio, conseguia dar sequência a algumas poucas jogadas, ele não é tão bom assim fora da área. No segundo tempo, fora da área, errou passe, demorou, e aí começou a cair pela esquerda, e aí pela esquerda ele vai enfrentar o Gustavo Gomes, aí ficou muito difícil para ele, e assim, então, teve uma chance clara de gol. E ali do Caleri a gente espera que na chance clara de gol,
na clara, pelo menos. Não que ele tire um gol da cartola, mas que na clara de gol essa bola morra lá dentro. E ele falhou naquela bola que fez o Nestor, que diga-se, né? O Nestor teve uma falta. O Nestor não é um grande um finalizador de pancada, né? O Nestor, ele tem a bola batida com uma bola mais técnica, um chute mais colocado. Talvez teve uma falta hoje lá longe, o São Paulo perdendo a partida, o goleiro é o Everton. Ele meteu um canudo lá no meio do gol. Ele soltou a pancada. E o Everton rebateu mal a bola. E deu no pé na cabeça do Caleri, no caso. E que fica muito claro, hein? O Everton, para mim, é um dos melhores goleiros em atividade no Brasil. É um bom goleiro. Falha, é o melhor. Eu fiquei pensando aqui na cabeça antes de falar, eu sempre tomo muito cuidado para falar. Mas então, o melhor goleiro do Brasil. Chutaram lá da casa do Nestor chutou, exatamente. Mas por que jogador chuta? Porque se tem oportunidade, vai chutar. E pode ser o melhor goleiro do mundo. Se a gente gosta, vai falar indefensável. Se a gente não gosta, vai falar estava mal posicionado, chama gol, precisava ter feito mapa astral, de novo. E assim, aqui no canal eu vou evitar muito. A galera que eu respondi muito no Twitter foi: eu não vou entrar na seara do esoterismo, tá? A gente aqui vai muito na ciência e no bom senso. Se da próxima vez vai contratar, faz mapa astral do cara. Mas as primeiras temporadas dele não foram ruins. E, de novo, falo isso imaginando que Jandrei seja o titular, mas penso que talvez, por essa amostragem, o Volpe brigue ainda. A gente veja no ano aí alguma coisa. A gente precisa de mais Jandrei. Eu quero ver Jandrei em jogo grande, porque com os pés, pelo menos com os pés, hoje ainda o Volpe errou uma bola na saída, isolou uma bola, que não é uma coisa que ele costuma fazer, mas estava claro que ele não estava para brincadeira, percebendo talvez no momento que, cara, já tomei um gol, já tem toda uma pressão, e ele erra a bola muito feio, e o Jandrei vinha se destacando nisso. Apesar que o Jandrei também foi matar uma bola, a bola saiu para escanteio, e ele ficou chateado, coisas que acontecem com grandes goleiros. O Jandrei é melhor que o Volpe? Talvez, possível, não sei. Preciso de mais? Preciso ver mais Jandrei, que a torcida já pegou muito no pé, né? Uma parte dela. Do Volpe já pegou, então talvez seja mais difícil para ele, porque o goleiro é uma posição muito chata, vai tomar gol e vai falhar no ano, e não pode ter um peso absurdo, assim como o jogo hoje do Arboleda não pode marcar o jogador. É um jogo normal, assim, foi um pouco abaixo do normal, não foi péssimo, mas falhou ali, errou algumas bolas e falhou na bola do gol. E agora falando de coisa ruim. Porque isso aqui até agora foi bom. Mas agora eu vou falar de uma coisa pior, arbitragem. Nossa. Pois é. Cara, hoje eu realmente fiquei abismado. Hoje foi uma coisa unânime, em todas as bolhas possíveis que eu pude passear, a arbitragem foi um desastre. Teve um lance até surreal, que o jogador de São Paulo, que ele demora a pitar a falta, né? Que o jogador de São Paulo ainda cabeceia e chuta pro gol e tal. Foi desastroso, né? Não dá, eu não tenho nada para falar de um árbitro desse. É muito ruim, é muito ruim, assim, é falta de critério, falta que ele dava e 2 minutos depois a mesma falta ele não dava, assim, mas era um lance assustadoramente idêntico. Critérios de cartões assim, nossa, para dar para o São Paulo e para dar para o Palmeiras, assim, era bizarro. A gente brincou ali, ele falou, ele vai dar cartão por cera, eu falei, aos 44 do segundo tempo, ele deu aos 41,5. Que era muito previsível. Aí o Everton ficou 3 minutos no chão, teve 250 alterações, jogador cai, tem atendimento, tem não sei o que, aí ele demora, ele quer discutir com o jogador, aí ele quer bater boca com o jogador, aí tem expulsão, aí ele demora para autorizar a bola, aí ele briga com o Gandula, que o Gandula não sei o que, aí falou, 4 ou 5 minutos de acréscimo, Então assim, é muito fraco, faltinhas que não existem, nossa, cara, o Arboleda consegue fazer um bom desarme, estava mal no jogo, um desarme para, de repente, até o jogador ganhar moral. O São Paulo se mantém, ele dá falta, dá cartão. Com esse árbitro, o Real Madrid não virava com o PSG. Nossa. Já tinha sido falta ali, já tinha tido cartão, já tinha expulsado. Pelo amor de Deus, então, assim, fraquíssimo. E para resumir o jogo, assim, o ponto final, o ponto central do jogo é o São Paulo ele tem um caminho e ele precisa se desenvolver a partir desse caminho. Não dá para ficar jogando como jogou com o Santo André, rifando bola na área, e não dá para jogar como você jogou hoje no primeiro tempo e ficar rifando bola de lateral. Isso não existe, rifar bola de lateral. Não, mas a gente tem uma jogada. Não tinha jogada. Você pegava a bola e jogava na área. Tanto que o Rafinha uma hora se irrita, em vez de ele jogar na área, ele procura o Caleri fazendo um pivô por ali. E o São Paulo arruma. Até o Caleri gira, o Everton soca a bola, acho que a bola passa perto de alguém. Foi a melhor jogada do primeiro
primeiro tempo, fora a finalização do Sara, porque não foi um aleatório para dentro da área, foi uma jogada minimamente trabalhada. Você pega e joga para o jogador a bola no chão para ele tentar trabalhar um pouquinho e dar sequência na jogada. Afinal, o Palmeiras está enfrentando, não é um time amador. E aí você fica jogando bola pro Diego, aí você vai fazer o quê? O Gustavo Gomes tem que errar, o outro tem que errar, peraí, né? Então, assim, muito fraco, e aí o problema do São Paulo hoje, muito coletivamente. Por que melhora no segundo tempo, além de jogadores que entraram bem, mas jogadores que têm opções de passe. Você vai ter boas jogadas por ali, você vai ter uma associação do Sara e Nestor que você não teve o primeiro tempo inteiro. Por quê? Porque eles precisam estar mais próximos, porque o São Paulo precisa ter essa aproximação, ou uma movimentação mais forte, ou um passe mais rápido, ou uma inversão de jogo melhor. Isso precisa acontecer. E no primeiro tempo não existiu, no segundo tempo passou a existir mais, a ponto de um Patrick, que claramente fora de forma, fazer um bom segundo tempo, um segundo tempo razoável. O Reinaldo, que em algumas decisões de jogada demorou, ele fez até uma jogada ali boa pela esquerda, e chegou uma hora que ele já devia ter chutado, já devia ter feito o passe, alguma coisa, demorou, bateu mal um escanteio que virou contra-ataque, fez uma partida também de razoável para boa, foi um bom destaque. O Marquinhos, que entrou para cima do Piquerez, que era sabido que era o lado mais frágil do defensivo do Palmeiras, ele não ficou indo para cima do Piquerez jogo todo. Não, eu vou bagunçar o Piquerez, vou pegar toda a bola, eu vou driblar o cara e vou criar uma jogada. Eu acho que ele, tentando pegar pela memória, eu acho que ele não criou nenhuma jogada a partir de um drible. Ele pegou, foi para cima, deixou o marcador para trás, fez o cruzamento, finalizou. Foram tudo jogadas associativas. Faz o passe, recebe de volta, se movimenta para receber. Recebeu a bola, bateu para o gol, porque tinha liberdade, porque se mexeu, porque tinham outras opções de passe. Rafinha recebe a bola, tem infiltração do Nestor, que eu acho que é o passe que vira para trás. O Caleri vai bater na entrada da área, quase na marca do pênalti ali, travado imediatamente, porque não tem espaço. São Paulo costuma oferecer esse espaço. O Palmeiras é um time muito melhor estruturado. Mas você falou, tomou um gol no Campeonato Paulista. Um gol em 9 jogos. Então, assim, e numa falha individual do Murilo hoje, que jogou aqui. Então, assim, precisa criar essas jogadas. E agora, como que vai criar? Ou você vai ficar jogando e tentando executar essas jogadas, em vez de ficar 45 minutos jogando bola na área, ou você vai tentar criar um tempo de treino. O São Paulo está praticamente classificado. Se a Ferroviária não fizer os 9 pontos, ou se o São Paulo fizer 3 dos 6 pontos que faltam, o São Paulo está classificado. Mirassol, longe. Tem que ir sábado para lá, tem que jogar domingo debaixo de um sol absurdo, e tem que dar folga para os jogadores segunda-feira, ou dar um treino regenerativo. Quando a viagem é longa, a segunda-feira costuma ser de folga. São 3 dias a menos de treino. Por mim, nem o Rogério iria. Por mim, você deixa o Rogério na Barra Funda, mantém os jogadores lá, manda um time alternativo com o auxiliar do Rogério, muitos reservas, muitos garotos, dá para você equilibrar a lista A com a lista B, porque na lista A você tem Juan, eu acho que tem o Moreira, você tem Andrés Colorado, que talvez já possa jogar, você tem o Luciano, que talvez aguente um pouco mais de tempo, você tem o goleiro, que vai estar na lista A, então você consegue arrumar 4 jogadores dessa lista e 7 jogadores que nem precisam estar nessa lista A. Então você manda um auxiliar, manda esse jogador, manda Caio, Thales Costa, esses jogadores estão até o Wellington. Manda o Wellington para lá, que também é jogador de lista A, manda o Moreira para treinar um pouco mais, de reserva você tem o Natan, você tem uma série de opções e deixa os jogadores na Barra Funda treinando, não é da folga, volta a treinar quarta-feira, a gente volta todo mundo só contra o Manaus. Você treina sábado, treina domingo e treina segunda-feira. Você tem 3 dias de folga. Tá? Mesmo você treinando meio período, é muito melhor do que você passar um dia praticamente inteiro na estrada. A segunda-feira você é obrigado a dar folga para o jogador. Se você vai perder 14 horas de estrada, 7 para ir, 7 para voltar. Então você pode otimizar esse tempo, porque assim, vai ter esse Mirassol. Manaus aqui é jogo único, não pode vacilar. A gente está vendo Internacional já caiu fora, Grêmio já caiu fora, Vasco já caiu fora, Santos quase caiu fora. Então, assim, muitos times, não dá para ficar bobeando. Você empata um jogo aqui, você vai para os pênaltis. Então, esse jogo você joga de novo. Contra o Botafogo, a mesma coisa, manda um time muito parecido do que vai mandar para Mirassol, e aí você começa a ter quarta de final. Você ganhando 3 dias em cada um desses jogos, dá praticamente uma semana de treino. É metade da pré-temporada do São Paulo. Metade, 50% da pré-temporada do São Paulo você consegue fazer agora, abrindo mão desses 2 jogos que servem muito pouco para o time. Eu acho que o São Paulo tem muito mais a ganhar se desenvolvendo com treinamento, chegando firme no Campeonato Brasileiro, chegando firme numa eventual quarta semifinal
de Campeonato Paulista, tendo treinamento para chegar em melhores condições físicas, porque você tem Luciano que não está bem, você não sabe a condição do Andrés Colorado, você tem que recuperar alguns jogadores, tem que recuperar Nicão, tem que recuperar Patrick, tem que recuperar Luan, tem que dar um pouco de condicionamento físico para esses jogadores e depois pensar em dar um pouco mais de ritmo de jogo. Então você tem a opção de pegar aí quase que uma semana de treino para que esses jogadores estejam em melhores condições contra Manaus, em melhores condições contra São Bernardo, que possivelmente vai ser o nosso adversário nas quartas de final, e em melhores condições se você avançar para a semifinal e para daqui um mês estrear no Campeonato Brasileiro, e para daqui menos de um mês estrear na Sul-Americana. Que esses são objetivos muito importantes para o São Paulo. Não dá para você passar mais um ano sem ir para a Libertadores, porque financeiramente o clube vai ficar bem comprometido. Não, e é uma Libertadores que classifica 500 caras, né? Não tem condição nenhuma. Fora os jogos da Copa do Brasil, e né? Fora a Copa do que daqui a pouco vai começar a vir sorteio. E aí a gente vai poder. Quer dizer, mas aí a gente precisa passar, né? Vamos sim. Daqui a pouco vai começar a vir sorteio, partindo do ponto que vai vir time grande, vai vir time. Daqui a pouco entra os times da Libertadores, exatamente. Enfim, agora a gente vai analisar. Só para deixar claro, existe um caminho. Sim. O caminho é o do segundo tempo, não é o do primeiro. Isso. E dá para se fazer com um time que começou jogando. Não é a ideia de jogo não era a escalação que é ruim, era a ideia de jogo que estava errada. Jogaram contra o Corinthians esse ano, contra o Corinthians ano passado, ainda que informações diferentes, mas muitos desses jogadores, Palmeiras ano passado, Santos esse ano, diversos bons jogos, só que precisa continuar nessa linha. Continuar exatamente defendendo a ideia de jogo. E a gente vai analisar agora o que o São Paulo vai fazer, a nossa torcida aqui, para que ninguém vá para a Mirassol, ninguém assim importante. São Paulo use esse tempo para trabalhar. Isso é muito importante. São Paulo acertar. Bom, alguns obrigatoriamente não vão, né? Rafinha está suspenso, Sara machucou, Diego a gente tem que ver as condições, então alguns obrigatoriamente já vão ficar meio fora. Mas espero que mais jogadores. É que muito importante que é isso. Nem viagem, para a gente não ter o desgaste, para não precisar ter a folga, a gente vai olhar. Que use para treinamento. A gente vai observar e a gente volta a falar aqui. Eu tento mandar um editorial amanhã, não vou prometer, porque assim, eu provavelmente vou virado trabalhar, mas é isso. A gente está terminando 00:30 esse vídeo, um vídeo que acho que a gente conseguiu abarcar ali tudo, né? Falar sobre tudo que foi esse clássico São Paulo e Palmeiras. Deixem nos comentários o que vocês acharam do jogo, tentem fortalecer esse trabalho, curtindo e compartilhando esse conteúdo e também o conteúdo do Gabriel no UOL. Então, assim, terminou o jogo, o vídeo de jogo nosso vai entrar os próximos, logo que o Gabriel terminar a live dele no UOL. É isso? A gente vai ficando por aqui. Um abração para todo mundo e vamos São Paulo. Vamos.